Vamos abrir as Bíblias em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Pela graça de Deus estamos conseguindo essa sequência e com a mesma graça vamos continuar realizando. Romanos capítulo 7. A carta de Paulo aos Romanos, uma coisa que eu sempre falo, a gente mantém em mente: Paulo não escreve a carta para provocar um assunto, para despertar pontos. Paulo escreve a carta respondendo questões. Paulo está respondendo questões. Ele abria a igreja e saía. Não é como que hoje nós temos facilidade de líderes, os cristãos de Roma tinham líder, mas não eram capacitados como Paulo. Acho que até hoje não tem nenhum capacitado como Paulo. Paulo conseguiu juntar o intelecto, o estudo e a unção. Então, quando surgiam dúvidas, eles escreviam para Paulo e Paulo respondia. E a carta aos Romanos, o grande ponto deles é esse: os judeus queriam de todas as formas convencer as pessoas que para ser um bom cristão, ou até para se tornar cristão, tinha que ser judeu primeiro. A grande tese, a grande discussão em Romanos é essa: a lei, a importância da lei, o peso da lei e a influência da lei no cristianismo. Aí nós vamos entrar agora em Romanos, e capítulo 7, e nós vamos ver aqui Paulo sendo bem pessoal com o pessoal, bem transparente com as pessoas. Vamos lá? Cada um lê um versículo. Vou ler o primeiro, o versículo 1, e depois cada um lê um versículo. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo na lei, será chamada adúltera se unir-se a outro homem, mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro homem. Aqui, meus irmãos, também vós estáis mortos para os nossos corações, pelo povo de Cristo, para que sejais doutor daquele que ressuscitou de dentre os mortos e demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei opravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Bom, vamos lá, vamos dar uma paradinha aí, vamos explicar. Paulo está falando o seguinte: ele faz uma analogia, ele faz uma comparação entre o estado nosso com a lei, e ele compara o estado do marido e da mulher, o esposo e esposa casados. Paulo fala o seguinte: quando o marido for vivo, a mulher está sob a lei do marido. O marido morreu, a mulher está livre para casar de novo. Aí Paulo fala: assim somos nós. Assim como, enquanto estávamos vivendo pela carne, pelo pecado, pela concupiscência, pelo desejo, concupiscência é isso, desejo, pelo desejo da carne, bom, tudo aquilo que a minha carne quer que eu faça, eu vou fazer. Então a minha carne quer que eu coma muito, vou comer muito. Minha carne quer que eu beba muito, eu vou beber muito.
Minha carne quer que eu tenha 1, 2, 3, 4 mulheres. Vou ter 1, 2, 3, 4 mulheres. A minha carne quer que eu minta, vou mentir. Enquanto eu vivesse pela carne, a lei mandava na minha vida. A lei era o parâmetro, era a decisão da minha vida. Então, eu tenho que obedecer a lei, porque a lei foi feita para reprimir a carne, para dar um limite na carne. Quando eu aceito a Jesus, e aí eu morro para o mundo, eu morro para a carne. Quem morre para a carne em Cristo Jesus não tem mais que ser submisso à lei. Não é mais escravo da lei, não vive mais conforme a lei. Então o que Paulo fala é o seguinte: você quer viver para Cristo, você tem que morrer para a carne. Quem não vive para Cristo tem que viver para a lei. A ideia de Paulo é essa. Eles estavam discutindo, é lei ou Cristo? Paulo falou, não, é simples. Quem é de Cristo, morreu para a carne. Se morreu para a carne, não está submetido à escravidão da lei. É o que diz até no versículo que nós lemos, o versículo 6. Nós agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. O que nos retia? Que Paulo está falando no versículo 6, a carne. A lei veio contra a carne. Vamos até enfatizar isso. A lei não veio para salvar. Foi um dos capítulos que nós tínhamos atrás de Romanos. Tem gente que fala, nós vamos praticar a lei, eu vou estar salvo. A lei não veio para salvar, sob circunstância, hipótese nenhuma. A lei veio para falar, isso é pecado, você vai só até aqui, se você fizer isso, você vai ser punido. A lei veio para colocar limite. A lei não veio para salvar. Certo? É igual, vamos pegar aí que eu gosto de comparar, com a lei de trânsito. Se você olhar as placas de trânsito, ou os sinais, os semáforos, eles não estão ali para te ensinar a dirigir. Eles estão ali para colocar limite na sua direção. Opa, aqui eu vou 80 km por hora, aqui eu vou 110 por hora, aqui eu tenho que passar 40. Se você ler todas as placas, não vai te habilitar a dirigir. Vai te dar uma noção de limite, o que vem na frente da estrada. Eu sei todas as placas, todos os símbolos eu sei. Eu vou entrar no carro e vou dirigir? Não quer dizer isso. É igual uma receita culinária. O fato de você ler a receita quer dizer que você sabe cozinhar? Não, você sabe a receita. Ali vai falar o limite que você tem. A ideia da lei é essa. A lei não veio para trazer vida e salvação. A lei veio para não deixar que a morte propagasse mais ainda. Então, Paulo está falando o seguinte: aqueles que não querem viver sob a lei, que é rigorosa, que é rígida, que é de difícil obediência, tem que morrer para a carne. Se morrer para a carne, está fora da lei. Por que está fora da lei? Porque em Jesus ele cumpriu toda a lei. Toda a lei Jesus cumpriu toda a lei. Certo? Outro exemplo bom de a gente estar falando de Jesus é como se nós estamos aqui, saíssemos para almoçar fora. Geralmente o restaurante é uma comanda, né? Alguns restaurantes mais simples. Quem está junto, você fala assim, pode colocar tudo aí, que é um só que vai pagar. Nem que todo mundo dê dinheiro para pagar, um só vai pagar. Quem não está naquela comanda, o que tem que fazer? Vai ter que pagar separado. A ideia de Jesus e a lei é essa. Quem está em Jesus já está pago na cruz. Você não tem que cumprir mais a lei. Quem não está em Jesus tem que cumprir a lei. E naturalmente a lei não é para salvação. Então a pessoa não tem jeito. Então o que Paulo está enfatizando aos romanos é isso. Para viver livre da lei, tem que morrer para a carne. Porque a lei foi colocada exatamente para a carne, por causa do pecado. E Paulo fala aqui uma coisa interessante. Fala, olha, a lei que me ensinou o que era pecado. Como assim, pastor? A lei não fez ele pecar, não foi isso. A lei mostrou para ele o que era pecado. Olha, você estava fazendo coisa afoitamente, estava fazendo coisa que você não sabia. De repente a lei falou assim, olha, isso que você está fazendo não agrada a Deus. Você não pode continuar fazendo isso não. Você quer agradar a Deus? Pare de fazer isso. Igual ele falou, quando a lei falou, não cobiçarás, ele falou, opa, não posso cobiçar? Aí aquele sentimento meu passou a ser errado. Quer ver uma coisa simples, o que a gente pode entender? Quem pega uma criança aí,
uma criança que já anda, 1 ano e meio, né? A criança está andando com 1 ano e meio. Ela vai sair daqui, vai atravessar a rua, vai até na esquina, sem roupa nenhuma. Normal. E se você correr atrás, até se você correr atrás da criança, ela vai até pensar que você está brincando, vai rir, vai sair correndo mais ainda. Porque é uma criança que não foi falado. Isso é errado. A partir do momento que a própria criança começa a ter uma noção, ela começa a observar, fulano está de roupa, você anda de roupa, ela começa a se vestir e você começa a falar com ela, olha, fulano, isso é errado, não pode sair sem roupa. O que você está fazendo? Passando uma lei para a criança. Até então a criança não tinha lei. Porque a gente observar, quer ver? Abra a Bíblia de vocês, vamos lá para a Bíblia, Gênesis, capítulo 2:25. Gênesis 2:25. E depois leiam Gênesis 3, versículo 7. Quem achar pode ler para mim. Gênesis 2:25. Depois Gênesis 3, 7. Capítulo 2, versículo 25. Gênesis 2, 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Olha só, Adão e Eva no paraíso, sem roupa nenhuma, e não tinham vergonha, não tinha aquele negócio, está nua, nossa, ele está nu, não tinha isso. Mas olha o que acontece depois que o pecado entra, e eles têm consciência. Por que eles têm consciência? Porque Deus falou o seguinte: não faça, não é para fazer. Então eles já tiveram consciência que eles estavam quebrando uma lei, certo? Gênesis 3, versículo 7. Gênesis 3, 7, pode ler. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, antes eles estavam nus, sem problema. Depois eles já ficaram com vergonha. Olha o versículo 10 do capítulo 3. Gênesis 3, versículo 10. Ele disse, ouvi a tua voz, vale Davi, e temi, porque estava nu e escondido. Pode ler o 11. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu a árvore, comeste tu da árvore que te ordenei, e não comeste? Mas o que acontece? Adão foi tão assim ingênuo em relação a Deus, que todo dia Adão conversava com Deus como? Nu. Todo dia. Deus chegava, conversava com Adão, conversava com Eva, todo dia. Quando Adão come o fruto proibido, Deus chama por Adão fala: não, Senhor, porque eu estava nu e me escondi. Deus falou: quem te falou que estava nu? Quem te colocou essa malícia na mente? Quem te colocou esse problema entre eu e você? A pergunta foi essa. Quem te falou que estava nu, Adão? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Então, a ideia é essa aqui que Paulo está falando. Antes da lei, agimos naturalmente, sem vergonha. Mas a Eva que deu para ele. A Eva que deu aí comeu. Foi. Tem malícia nada. Não, Adão já tinha malícia. Não, mas ele não. Porque Adão sabia que não era para comer. Mas Deus falou para Adão. Adão fala, sabia porque estava proibido, mas ele ouve dela, deu olhar para ela. A serpente que. Não, mas isso aí não. A Eva. Tanto que Adão. A Eva ofereceu para Adão. Não, mas Adão. Não sabia. Sabia. Adão sabia. Ele não comia. O cara sabia. Tanto que ele sabia. Não, tanto que ele sabia que Deus castigou ele. Se Adão fosse inocente, Deus não ia castigar Adão. Não. Isso aí, infelizmente, Adão foi. É igual. Estamos nós 4 aqui. Estamos nós 4 aqui. Cada um sabe o que é certo e o que é errado.
A Eva, acertei. Não é o fato de eu chegar aqui e falar, gente, aqui, ó. Não, mas exatamente. Está todo mundo aqui. Vamos saber o que é certo e o que é errado. Eu chego aqui com um copo de cerveja. Aqui, ó, gente, eu vou beber. Vamos beber. Você vai beber se você quiser. Eu fui enganado. Não. Você sabia que não era para beber. Adão sabia que não era para comer. Ele comeu. Não fui agradar a Eva. Meu amigo, você desagrada a Deus para agradar alguém? Então, você está enganado. Então, Eva tomou a iniciativa, mas Adão participou com ela. Porque ela tinha comido. E aí ela. Se ele. Estava pelada, né? Porque, mas se ele não come. Tá, mas se ele não come. Mas, irmão Zé Pereira. Se ele não come, só Eva quer ser castigada. Era só ele não ter comido. Não, eu entendo, estou mostrando para o senhor o seguinte. Vamos o seguinte. Adão é mais culpado que Eva. Porque ele era responsável. É igual aqui. O que aconteceu de errado na igreja, se vocês participarem, vocês têm culpa. Mas o mais culpado diante de Deus sou eu. Eu sou responsável pela igreja. Eu não sei para fez isso errado, o diácono Noel fez aquilo, a pastora fez aquilo. Deus vai cobrar de vocês. Mas se partir de mim e eu permitir, eu vou ser mais cobrado de Deus. Porque diante de Deus, eu sou responsável. E Adão era responsável, não era só por Eva, não, por toda a raça humana. A responsabilidade de Adão é muito grande. Igual aqui, vocês não sabem dirigir, eu sei. Eu ponho todo mundo no carro, aí vocês não sabem, o carro está sem freio. Eu nunca tive carteira, eu dirijo qualquer carro. Até ônibus. Mas diante da. Até ônibus. Então, o exemplo que o senhor deu é bom. Diante da lei, quem é o responsável? Então, então, o exemplo que o senhor deu é excelente. Mas vai dar um problema na carreira do cavalo, eu vou nas curvas. Então, olha só, irmão Zé Pereira, o senhor deu um exemplo excelente. Eu tenho uma habilitação, o senhor sabe dirigir, mas não tem. Ninguém tem. Diante da justiça, diante da lei, se a polícia ou acontecer um acidente, quem é responsável? Eu tenho habilitação. O irmão Zé Pereira sabe dirigir. Quem tem habilitação aqui no carro? Eu. Você é responsável. Quem vai preso é o senhor. O guarda parou, tem habilitação. Aí eu posso falar, não, mas esse senhor aqui dirige há 30 anos. O guarda fala, quem tem habilitação? Eu. De quem é o carro? Eu. O senhor é responsável. Não é isso? Quem é o responsável? Não é quem tem o documento? Aí já veio a carteira de habilitação. Se tiver a carteira, já está multado. É isso que aconteceu com Adão. Aí o cara fica preso. É isso que aconteceu com Adão. A responsabilidade era de Adão, não de Eva. Deus tinha feito acordo com Adão. Aí, quando Adão tomou aquela atitude, Deus falou: Adão, castigou a serpente, castigou a mulher, eu falou, por sua causa, Adão, a terra é amaldiçoada. E você, até então, uma coisa interessante que o senhor falou primeiramente. Adão, mas já tem tudo. Até então, Deus tinha dado sentença de morte para alguém? Não. Quando chegou em Eva, você vai ter dores, você vai sofrer, serpente vai rastejar. Quando chegou em Adão, assim, agora você vai morrer. Por sua causa, a morte entrou no mundo. Quem é do pó, volta ao pó. Então, a lei vem mostrar isso para a gente. A lei mostrou que, olha, você errou, vai ser penalizado. E aí, vamos voltar lá para Romanos capítulo 7. A ideia é isso. Paulo diz claramente, Romanos 7, ele fala isso. Olha, foi a lei que falou para mim o que é certo e o que é errado. Foi a lei que me deu essa noção. Eu já fazia errado, a lei veio falar, isso aqui é errado. A lei colocou nome no pecado. Não quer dizer que foi a lei que trouxe o pecado. A lei trouxe uma noção para a gente quando a gente errava. Paramos no 8, paramos no 9. Aí no 8 diz assim: mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto para o pecado. O que Paulo quer dizer aqui? Romanos 7, 8. Então é o seguinte: aí quando falou que não podia, o pecado agora vai lá, vai fazer. Quando a lei falou assim, não faça isso, aí falou para o pecado assim, vai lá e faz. Não cobiça, não adultério, não minta, não mata. É isso que Paulo está falando. O pecado pegou ocasião no que a lei falou que não era para fazer. E pode observar
na maioria das vezes, que o que é proibido é mais cobiçado. Esteja à vontade. Olha lá, come à vontade, é à vontade. Ih, não sou nem olha de mim. Não faça isso. Opa, pessoal, não faça isso. E a gente pode até voltando em Adão. Olha que coisa interessante. Olha, vocês podem comer de toda a árvore que está no jardim. E tinha uma árvore chamada árvore da vida eterna. Fruto da vida eterna. Oh, imagina já como é. Ó, tudo, você vai comer tudo ali. Tive até a árvore da saúde, árvore disso, tudo. Árvore assim, da árvore que está no meio, não comerá. O que despertou? A árvore está no meio. Opa! Eu não posso. Coisa que aconteceu. A tentação de Eva, a queda do homem. Eva. Eva. Homem, coitado do pobre homem. Não, concordo com o senhor. Irmão Zé Pereira, concordo? Irmão Zé Pereira, concordo com o senhor plenamente. Chegou uma moça. Vamos dar um exemplo aqui. Não, vamos dar um exemplo simples disso aqui. Vamos dar um exemplo simples que o senhor está falando. Chega, a gente está na rua, o senhor está na rua, o diácono Noel, estou eu, estamos na rua. Chega uma mulher, independente de bonito ou não, vamos entrar em detalhe, e te chama para sair. Quem está te tentando? A mulher. Quem decide cair? Sou eu. Eu posso ir lá, opa, vou sair, nossa, aqui uma menininha nova. Exatamente. Mas quem decide cair ou não? Então, mas quem decide cair ou não na tentação? Somos nós. Não casei até hoje, meu. Não é isso? E vai agora para o O senhor concorda comigo? 12 anos. Irmão Zé Pereira, o senhor concorda comigo? A mulher vai me tentar. A mulher serpente. Isso, a mulher vai me tentar. Quem decide se eu for aceitar o convite da mulher ou não? Não sou eu? A mulher, ô moreno bonito, vem cá, quero me tentar com você. A carne é fraca. A carne é fraca. Mas quem falou isso foi Jesus. A carne é fraca, mulher. A carne é fraca, mulher louca, a carne é fraca. Não. Aí não. Aí quem falou isso foi Jesus. Quer ver? Vamos lá ver isso que Jesus falou. Mateus 25, 26, 41. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Acho que é Mateus 25, 41, 46, 26. Mateus. Tá, vamos lá. Mateus 26, 41. Vamos ver aqui o que Jesus fala. Mateus 26, 41. Que às vezes a gente pensa que é um título popular. Falam que é isso, não. Vamos ver o que é a Bíblia. Jesus. E eu já falei isso uma vez, não sei se foi aqui ou se foi em ano. Quando é outra pessoa que fala na Bíblia, ele procura 2, 3 lugares para confirmar. Quando é Jesus, acabou. Jesus falou uma vez só, acabou. Mateus 26, 41. Palavras do Mestre dos Mestres. 26, 41. Capítulo 26, versículo 41. Vamos ver o que Jesus fala sobre a carne. Versículo 41. Mateus 26, 41. O que Jesus fala? 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus. Tem nem que questionar. Mas olha, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Se você der espaço para ela, ela te domina. Mas depois de 60 e poucos anos, eu vejo que o cara Ah, mas Jesus falou isso. Tudo bem, mas eu vou marcar aí. Não, aí o senhor pega uma canetinha aí e marca aí. Não. É que eu só estou mostrando na Bíblia que quem falou isso foi Jesus. Não pensa nada não. Foi Jesus que falou. Você leu aí com a gente? Mateus 26, 41. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Não é a gente que inventou isso não, graças a Deus. Pelo contrário, jamais quer que a carne seja fraca. Então qual é o remédio para isso? É a gente ler mais a Bíblia, a gente orar mais. É aí que Jesus falou, vigiai e orai. Porque o seu espírito, ele é atento. O seu espírito está ligado.
Seu espírito, ele quer Deus, mas a sua carne não quer Deus. É vigiar e orar, ou orar e vigiar? Tá aí, ó, Mateus 26, 41. Pode ler aí. Orar Não, lê pra gente aí, irmão Pedro. Mateus 26, 41. Lê alto pra gente. Você está aqui, vigiar e orar, vigiar e orar. Exatamente. Vigiar e orar. Não adianta eu orar muito se eu não vigiar. Então Jesus já começou a vigiar primeiro. Parece que foi aqui que a missionária falou, vigiar e orar. Vamos lá? Vamos voltar para Romanos? Romanos capítulo 7, versículo 8. Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, como nós falamos, é proibido o pecado falar em si, se for o homem. Já que não pode fazer, ele vai fazer. O homem já fazia. Romanos 7, 8. A ideia da lei era o seguinte: eu estou falando, não é para fazer. Mas aí que o homem, por ser fraco, por ser dominado pelo pecado, fez mais ainda. Agora vamos lá, vamos continuar a leitura? Romanos 7, versículo 9. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. 11. Porque o pecado tornou a ocasião pelo mandamento, enganou. Depois ele matou. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. 15. Porque o que faço não é aprovado, pois o que quero e não faça mais do que aborreço e faço. Se faço o que não quero, Isso faço. E se faço o que eu quero, pois como a lei que é boa. aí aqui Paulo fala o seguinte: olha só, há uma coisa que tem dentro de mim que me leva a fazer o que eu não quero. Mas quando Paulo fala isso, ele está falando da guerra do espírito dele contra a carne. Paulo tem consciência: eu não quero mentir, eu não quero roubar, eu não quero adulterar, eu não quero ser mal, mas o pecado que habita em mim faz isso. E quando eu acabo fazendo o que o pecado quer, eu acabo consentindo com a lei. Paulo fala: a lei é má? Não, a lei é boa. A lei vem para fazer o bem. Só que tem o pecado que está em mim que me mata. E o senhor sabe que o estado da ilusão? Tá, ué, copiado da Bíblia. Um pouco cadeado Satanás. O corpo está lá, a carne é fraca. Não, porque a ideia. Desculpa. Não, mas qual que é a ideia? A carne é fraca. O que combate a carne? O que combate a carne? É o espírito. Bom, a minha carne é fraca mesmo. O que eu tenho que fazer então para não errar? Fortalecer o espírito. Se eu tiver com o meu espírito forte, eu domino a carne. Se eu estiver perto de Deus, eu domino a carne. Uma vez tinha um rapaz pregando, ele falou uma coisa interessante. O que é mais forte em você? É aquilo que você mais alimenta. Se eu leio muito a Bíblia, oro muito, estou na igreja, o meu espírito é forte, eu tenho vontade da carne, mas eu domino a carne. E queridos, eu falo isso, eu faço isso, eu, pastor Camargo. Acho que numa época assim, eu vi estressado, muito nervoso, falou: opa, vamos entender também que a carne não é só adultério e prostituição, não. É eu me explodir, estourar, ficar nervoso, isso é carne. O espírito não faz isso, o espírito não faz isso. Sabe o que eu faço? Eu leio mais a Bíblia, eu oro mais, eu procuro ficar mais tempo perto de Deus, porque eu sei que quando eu estiver mais perto de Deus, o Espírito Santo vai mais me dominar. Eu vou estar mais vulnerável a Deus. Vou ter fraqueza, mas ao lado forte meu, eu vou fortalecer. Agora, o energizar do mundo, ele deu o quê? Ele deu a pessoa carro, carro novo, carro,
cada polícia, andar roupa nova, né? Ir na loja, banho de loja. Isso aí que é o meu caminhar do mundo. A sua questão de velho, acho que, sei lá, quase todo mundo, de 100% do mundo, lá no mundo, não é 100% do povo do mundo, eu acho que quase 100%, até o meu caminhar do mundo. Eu carro. Isso aí. Carro louco, vai ficar durando roupa, relógio, uma coisa. O que acontece? A carne só se satisfaz com aquilo que faz bem para ela. Você lê a Bíblia e orar, não faz bem para a carne. Você está na igreja, não faz bem para a carne. Igual, domingo, você poderia estar na sua casa, vendo uma televisão, ou está dormindo ainda, ou quem pode estar indo numa praia, ou... Isso aí faz bem. Qualquer tipo de coisa que satisfaz a carne, ela está satisfeita. Aqui na igreja, olhando a Bíblia, orando, você está satisfazendo o seu espírito. E Paulo fala isso lá na frente, que lá em Gálatas fala muito bem isso. É a guerra da carne contra o espírito. E a nossa guerra é essa. Só vai acabar quando for para o céu. E quando ele não for para o céu, vai ter essa guerra. A carne quer pecar e o espírito quer se santificar. A carne quer fazer o que o diabo oferece, o espírito quer fazer o que Deus oferece. E Paulo fala que a gente perde essa batalha porque o pecado está em nós. Porque os romanos, as pessoas que estavam querendo influenciar os romanos, queriam falar o seguinte: não, o problema é a lei. A lei que é o problema. Paulo falando, o problema não é a lei. O problema sou eu. É o pecado que está em mim que é o problema. É igual falar, não, a Bíblia é muito exigente, não, o problema não está na Bíblia. O problema está em mim, que sou dominado pelo pecado. O pecado mora em mim. E aí Paulo fala claramente, do 13 para baixo, que eu faço aquilo que eu não quero. Eu não quero fazer isso. Não é isso que me agrada. E se a gente for conversar com uma pessoa que está no mundo mesmo, se eu conversar com ela sério, ela vai começar a falar, eu faço coisas para fazer. Isso não me agrada mais. Porque a paz de espírito só vem de Jesus. Outra coisa também, o senhor gosta com deriva, né? Deriva? Não. Deriva. Você fala de deriva? Não, se eu ganhar, eu aceito. O carro branco, ele não carro branco. Até o Merigo e o Merigo de Omar, é maior que o Merigo. Eu não sei falar, Merigo e o outro. Claro. Os dois. O Merigo e o... Você que quer ver carro, cara. Você vê o ônibus pouco, né? Agora, essa mano, o ônibus pouco. O próprio prefeito de hoje, é o Merigo aí. O outro é maior do que o Merigo. Tá, mas... Tá. Vamos lá. Bom, agora o versículo 17 em diante. 17. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ok, no 18. Porque eu sei que em mim, isso é uma mim, isso é na minha carne, não habita bem. Alguns que com o ou querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros.
essa morte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, obediente, sigo a lei de Deus, mas com a carne e a lei do pecado. Então, em Paulo, no versículo 22, ele é bem claro e fala, 22, porque segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. O meu homem interior, o homem espiritual, ele gosta de Deus, ele gosta das coisas de Deus, ele gosta de igreja, ele gosta de culto, ele gosta de ler a Bíblia, ele tem sede da palavra de Deus. Mas ele fala no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei. Quer dizer, eu, espiritual, pastor Camargo, o meu espírito, deseja, ama e quer Deus. Mas os meus membros, a minha carne, onde o pecado habita e domina, não quer. O problema é esse. Se eu fosse só espírito, já estaria até no céu. Porque eu só quero as coisas de Deus. Só quero as coisas de Deus. Se fosse só espírito, eu ia pregar a Bíblia 7 da noite, 7 da manhã, eu ia ler até 7 da manhã todo dia. Porque o meu espírito não ia cansar, ia se alegrar, ia se alimentar, ia estar constante. Mas a minha carne, ela quer aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que é prazeroso para ela e que geralmente bate de frente com o espírito. O problema é esse. O problema é que o meu interior quer Deus. E Paulo fala, mas os meus membros seguem outra lei. O que nós temos que entender é isso. O problema, o que Paulo está querendo enfatizar com tudo isso, o problema nunca foi a lei de Deus. Tem gente que fala, a lei é isso, a lei é aquilo, eu não aceito o Velho Testamento, estão falando besteira. Paulo está dizendo claro, o problema não está na lei. A lei só veio mostrar quem eu sou, o que eu faço. A lei só veio fazer isso. Só veio, você é isso, isso é isso. Você faz isso, faz isso. O problema sempre esteve no ser humano. O problema sempre esteve na pessoa, na carne da pessoa. E aí, é o que o pessoal arruma de desculpa. Não estou na igreja tal por isso, não estou na igreja tal por isso, a igreja tal exige isso, exige aquilo. Conversa fiada. A pessoa não está na igreja, porque aquela igreja colocou um padrão de vida espiritual que a pessoa não quer. A pessoa não quer viver aquele padrão de vida espiritual. A pessoa não quer aquilo. O ser humano, ele não gosta de ser cobrado. Ele quer os benefícios de algum tipo de contrato, algum tipo de acordo, mas ele não quer ser cobrado daquele acordo. Se você perguntar aí para qualquer um no mundo, ou a maioria, não é qualquer um não, quem pode se enganar? A maioria, se perguntei, a maioria quer ir para o céu? A maioria quer ir para o céu. Porque tem gente que quer ter volta a Satanás, quer ir para o inferno mesmo. A maioria quer ir para o céu. Mas você quer ser cristão? Não. Não, sou novo para ser cristão. Não, ser cristão isso. E é isso que Paulo estava falando. A lei vem mostrar o que cada um é. Você é isso. O problema não está na lei. O problema está no ser humano. Aí Paulo fala no 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo fala, o problema meu está nesse corpo. Se não fosse essa matéria aqui, não teria problema. Mas vamos deixar claro, queridos, para a gente não cair no erro do gnosticismo. O que é gnosticismo, pastor? Era uma seita que tinha na época do apóstolo João, falando que o problema era só a carne. O problema não é a carne, o problema foi o pecado que entrou na carne. Como é isso? Vamos abrir um parênteses aqui, não para tumultuar, mas para esclarecer. O anjo de luz, quem criou? Deus. Lúcifer, quem criou? Deus. Ele criou o diabo? Não, ele criou Lúcifer. Ele criou o anjo. Ele se transformou no mal, ou ele deixou o mal dominado. O mal tentou e ele deixou o mal dominado. Meu Deus criou, não, Deus criou coisa boa. Então, quem deu sabedoria para o homem criar o ferro? Deus. O homem usa o ferro só para o bem? Não, a culpa não é de Deus, sob circunstância nenhuma. Então, o que Paulo está falando é o seguinte: a carne sozinha não é má, mas o pecado que entrou na carne torna mal. Vamos imaginar aqui, vamos falar de comida de novo. Você for lá comer uma picanha bonita. Tem problema naquela picanha? Desde que ela não fique contaminada por alguma bactéria. Na hora que ela começar a apodrecer, você vai comer aquela picanha? Pode ser a peça mais bonita, mas está podre. É isso que Paulo está dizendo. Quando Deus criou o corpo, ele era lindo, perfeito, infalível.
O pecado entrou, contaminou o corpo. O corpo agora faz guerra contra Deus. Constantemente contra Deus. Certo? Aí versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele falou: olha, eu, Paulo, nós servimos a Deus espiritualmente, mas porque o pecado é na nossa carne, a carne tem que seguir a lei. A carne fala: não faça isso. A lei fala: não faça isso, é pecado. Isso que acontece. E queridos, essa guerra é como nós falamos agora mesmo, é ganho pelas armas que você usa. Se você usar a arma Bíblia, oração, você vai ganhar essa guerra espiritual. Se você se afastar, é impossível. Grave bem a palavra: é impossível o ser humano sem Deus, sem o Espírito Santo, vencer a carne. Ele não pode cometer os pecados naturais, que é mais visto pela sociedade, mas carne. Eu lembrei agora de um filme muito antigo não, você está com tempo, tem? Não sei se eu vou falar o nome certo, eu acho que é o Advogado do Diabo. O que acontece? A primeira tentação que ele faz para o rapaz é de dinheiro. Ele seduz o rapaz, ele faz uma fantasia, o cara começa a se corromper por dinheiro. O cara acorda, ele é um advogado, ele acorda e fala: não vou manchar minha reputação por dinheiro. Mas depois o diabo encontra com ele de novo e começa a elogiá-lo. Fala: você é um bom advogado. Aí o cara já se envaidece. Aí no filme fala: a vaidade é o pecado predileto do diabo. Porque quando você começa a envaidecer, acabou. O que deu o Lúcifer? Vaidade. Queria ser igual a Deus. Quem deu Adão e Eva? Queriam ser igual a Deus. A grande tentação do mundo é essa: ser igual a Deus. Se a gente olhar os filmes, novelas, né? Todo mundo quer ser o dominador do mundo. Eu quero dominar o mundo. O que é isso? Verdade. E aí, o que o diabo usa para derrubar a juventude? Chega alguém perto e fala: nossa, rapaz, você é bonito, você é estiloso, aqui ele começa a entrar no coração do Wellington, aí ele já acha que é isso, é aquilo, quando vê, está longe. Não fumou, não bebeu, não adulterou, mas a vaidade tomou conta. Então, queridos, o que Paulo está falando é isso: eu tenho que espiritualmente servir a lei de Deus, mas o pecado que habita na minha carne me domina. Vamos lá para o capítulo 8? Não vai dar muito tempo não, mas a gente adianta alguma coisa. Vamos lá, capítulo 8. Esse versículo é lindo. Alguém lê para mim versículo 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha o 3, pode ler o 3 também, que eu falei agora é mesmo. Porquanto que é impossível a lei vive como estava dizendo, pela carne, Deus enviado o Espírito semelhante da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado da carne. Aí que Paulo começa no versículo 8, capítulo 8, nenhuma condenação. Então é o seguinte: olha, a lei não tem efeito sobre aqueles que estão em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Aquela historinha do comando do restaurante. Então comigo, está lá na minha comanda, eu pago. Está com uma comanda separada, não é problema meu. Então Jesus está falando isso. Paulo fala: está em Cristo? Está em Cristo. Não tem condenação. A lei não te condena. A lei não tem como te condenar, porque já foi pago a lei. Já foi saciada a lei por causa de Jesus. Que não andam segundo a carne. Tem muita gente que só pega a primeira parte. Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há para a questão de Cristo Jesus. Beleza. Mas a segunda parte, que não andam segundo a carne. Não adianta eu estar em Cristo e estar andando segundo a carne. Não tem como. Não adianta eu querer me iludir com isso. Não, eu sou cristão, mas eu vou fumar, eu vou tomar uma cervejinha, eu vou fazer isso. A lei vai te condenar do mesmo jeito. A lei vai te condenar do mesmo jeito. As leis do Canadá
não funcionam sobre a sua vida. Você mora onde? No Brasil. Você foi para o Canadá? Eu sou brasileiro. O problema é seu. A lei aqui é assim. A gente falou um pouquinho de direção, né? Tomara que eu não fale besteira agora. No Brasil, o motorista fica na esquerda. Na Inglaterra, o volante fica à direita. Não, mas no Brasil eu quero dirigir à esquerda. Não tem carro lá com o volante à esquerda e à direita. Então, aonde você está, você tem que obedecer à lei. Aí, se você está em Cristo, é a lei de Cristo. Mas se você está vivendo na carne, aí você está enrolado. Porque aquela absolvição, aquela justificação de Cristo, para quem vive no pecado, não tem vida. E quem não sabe ler esse livro, pode ser um diabo. Pode, sem sombra de dúvida. Pode. Pode, sem dúvida nenhuma. Porque senão o que nós faremos com pessoas? O diabo tem Eu conheci um pastor. Não, direito seu, uma expressão sua. Não, direito seu. Não, tá. Então vamos lá. Paulo está falando o que então? Que a lei de Cristo só vale para quem está em Cristo. Então, como eu falei, está no Brasil, a lei do Brasil. Está no Canadá, tanto é que quando alguém comete um crime em outro país, é o país aqui que tem que liberar. A polícia dos Estados Unidos não pode entrar aqui, pegar alguém e levar. Não existe isso não. Tem que mandar um comunicado ao governo, olha, tem um bandido aí, assim, assim, assim. Manda ele para a gente aqui. Se o Brasil não vou mandar, vou mandar. Você vê isso muito em filme. Estou nos Estados Unidos, estou no México. Opa, no México ninguém me pega. O cara vai para lá, se não tiver para ali, também tem isso. Mas é essa a ideia que eu quero passar mesmo. Se você é cristão e viver no mundo, você vai morrer de fome. Porque a sua vida é diferente. É isso mesmo. Quem é cristão fala a língua do cristianismo. Você é cristão e está no mundo, você vai morrer no mundo. É isso que o Paulo está falando. Exatamente. O que alimenta o cristão? O que alimenta o cristão? É Bíblia. No mundo tem Bíblia? Não tem. O que alegra o cristão? O Espírito Santo. O mundo tem Espírito Santo? Não tem. É essa a ideia. Quem é do mundo morre na igreja. Morre. Porque ele veio para a igreja, que coisa bonita. Parabéns. Quem no mundo vem para a igreja, ele morre. A carne dele morre. Porque aqui não tem comida para o mundo. Quem é cristão e vai para o mundo, o cristianismo dele morre. Porque ela não tem comida para cristão. É essa a ideia que Paulo está falando. Você é de qual? Você é de Cristo? Não viva como para Cristo. Aí não tem condenação para você. Você é do mundo, você não tem absolvição na lei de Deus. De Cristo não. Então Paulo está falando isso. Se alguém está portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e vivem com Cristo. Não vive. E queridos, é uma coisa tão lógica, tão assim, chega a ser assim, tão óbvia. Uma pessoa que tenta ser cristão, não é convertido. Quanto tempo que ele dura na igreja? A hora não passa, o sermão é chato, o louvor é isso, o louvor é aquilo, ele é incomodado, ele não dura na igreja, porque ele não é daquele mundo. E o cristão que está no mundo, ele vai ter dificuldade. Ele pode até se adaptar ao mundo, mas vai perder muita coisa de Deus. Vai perder muita coisa. E ele vai sentir falta disso. Eu lembrei aqui, o menino da filha, tudo, E aí, falando sobre isso, quem está no mundo, quem está fora de Cristo, quem está em Cristo, eu comentei com um rapaz que é praticamente desviado, que foi criado na igreja. Aí eu falei com ele, todo desviado tem pânico de pastor. Ele não gosta de ouvir. Aí ele falou assim, é mesmo. Eu não tinha observado isso. Quem falou, quando começa a cantar me incomoda. É assim, não é que me incomoda de eu não gostar, é que parece que está me cobrando. Eu começo a ouvir um louvor, parece que está me cobrando. Aí ele começa a se cobrir. Porque ele sabe o que ele tem que fazer. Eu estava no ponto ali do telhado ali, aí a pastora, mas o diabo Hélio e a missionária Hélio,
Eu estava no ponto, a Bíblia aqui, ponto ali. Aí eles correram de mim, ele estava no beco. Eu estava no ponto, eu estava pedindo, lá naquele ponto do telhado ali. Aí acho que ele me viu, estava pedindo beco ali. Cara, que foi isso? Não sei se a minha franqueza, eu sou franco demais, então, né? Eu pode ser isso, porque eu sou muito franco, eu falo, né? Agora eu estou conhecendo a parada. Amém. Relendo, né? Então, ele está no dia, o Diaco a pastora, e a missionária, ele viu que estava aquele menino, ele estava vendo eu falei, a situação que eu falei de lá, tem que ir lá Olha então, Romanos capítulo 8, versículo 2 agora. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então o que acontece? O que trouxe libertação nossa? O que trouxe livramento? Está em Cristo. Então Paulo traça uma linha. Estou em Cristo, a lei que leva à morte, porque ela condena o pecado, não tem efeito sobre mim. Só estou do lado do pecado, a lei de Cristo que absolve e traz vida, não tem efeito em mim. É isso que Paulo está falando. Aí vai aquele versículo 3 que eu falei, ele fala, porquanto o que era impossível a lei. Por que era impossível a lei? Não é que a lei não podia fazer, é que a carne não podia atender às exigências da lei. Era a carne que era limitada. A lei era perfeita, a carne é imperfeita. Então o que a lei não podia fazer, quem fez? Cristo. Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Paulo fala claramente, olha, é impossível. Não porque a lei não tinha condições, é que a carne não tinha como cumprir o que a lei exigia. Versículo 4, Romanos 8, versículo 4. Alguém lê para mim, por gentileza? 8, 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Pode ler. 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Pode ler. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é direito à lei de Deus, nem a verdade pode ser. Em verdade pode ser. 8. Pode. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Pode ler, até o 17. 12, até o 17, olha De aí. maneira que irmãos são devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque viver segundo a carne, morrereis mais que espírito, mortificardes as obras. No corpo vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebesse a Espírito de escravidão para outra vez.
tarde, ele pegou, mas recebeste o Espírito de adoração de Paulo clamamos. Abra, Pai. O mesmo que testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Isso. E aí Paulo faz a divisão, falando, olha, quem é de Cristo procura as coisas espirituais. Quem não é de Cristo, quem é carnal, procura as coisas carnais. Isso é uma coisa lógica, uma coisa clara. Mas Paulo está falando o seguinte: se você é um homem espiritual, uma pessoa espiritual, você começa a atender para as coisas espirituais. Quem não é, começa a atender para as coisas carnais. E queridos, é uma coisa interessante, até no dia a dia. Quando você está querendo ouvir uma música, o que você vai fazer? Procurar um louvor. Quando o homem sem Deus quer ouvir uma música, ele vê qualquer música lá. Tem gente que coloca aquela música assim, de depressão mesmo, fica bem triste. Você está alegre, você já vai colocar um louvor. O outro está alegre, já vai colocar uma música agitada. Por quê? O homem, a pessoa espiritual, busca as coisas espirituais. As pessoas materiais, carnais, buscam as coisas carnais. Tem uma palavra convertida no frade. Aí ele foi promovido a supervisor. Aí mandou uma mensagem para mim, falou: pastor, eu quero fazer um culto de ação de graça. Glória a Deus. Porque antes, quando ele era promovido, ele fazia uma churrascada, cervejada, nem Deus não pensava. Agora não. Por quê? Ele já está virando um homem espiritual. E aí quando você tem uma vitória, eu pelo menos sou assim, mas todo cristão é assim. Quando tem uma vitória, graças a Deus, glória a Deus, Deus é bom demais. O homem carnal fala o quê? Se bobear até solta palavrão para comemorar. Ou fala aquele palavrão, rapaz, tem sorte demais. Por quê? As pessoas espirituais tendem para as coisas espirituais. As pessoas carnais tendem para as coisas carnais. Aí, Paulo, ele deixa isso bem claro. No versículo 10 e 11, ele fala: olha, está em Cristo, a carne morre, naturalmente. E quando a carne morre, o Espírito que habita em nós, ele vai ressuscitar uma nova natureza. Uma nova natureza que você passa a ter agora. Você passa a ser uma nova pessoa, porque aquele velho corpo morreu. O que Paulo está falando é claro: não tem como você ser cristão e levar uma vida ativa no mundo. Não tem como. Eu sou cristão, mas eu continuo praticando os mesmos pecados que eu continuava antes. Não. Naturalmente, se você foi para Cristo, o seu corpo morre. Naturalmente. E aí, eu não vou continuar, deixar para a semana que vem, que vai entrar num assunto lindo, bonito, mas Paulo começa a pincelar aqui, que por estarmos em Cristo, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Aí Paulo já começa a mostrar um outro lado de benefício de estar em Cristo. Você não é apenas livre da carne, você não é apenas livre da condenação, você agora passa a ser filho de Deus. Vamos imaginar um juiz, um bandidão, vamos imaginar assim, o cara é bandido mesmo. O juiz vai lá, absolve e adota o cara. Olha a diferença de vida que ele vai ter. Não muda? Vamos pegar lá uma pessoa de uma periferia, de um subúrbio, seja quem for, cometeu delito. O juiz vai lá, o absolve, vai lá no cartório, passa a pessoa para o nome dele, fala: agora você é meu filho e meu herdeiro. Quer dizer, ele não vai ter, entre aspas, uma imunidade, porque agora é filho do juiz, filho do desembargador. Ele vai, lógico que ele vai ter que começar a se comportar conforme filho do desembargador, filho do juiz. O que Paulo está falando é exatamente isso. Eu acho bonito quando a gente compara com coisa do dia a dia, fica mais linda a história de Paulo. Quer dizer, a palavra de Paulo: Deus foi lá, colocou em Cristo a salvação. Quem está em Cristo não tem que obedecer, não tem que cumprir a lei. Quem está em Cristo não está condenado pela lei, morre para a carne e passa a ser filho de Deus. Tem 40% de evangélicos no Brasil? Deve ter. 40%? Deve ter. Graças a Deus.
Em Volta Redonda tem. Não, Roma é na Itália. Na Itália? Roma é na Itália? Roma é na Itália. A capital da Argentina é Buenos Aires. Buenos Aires? É. Então, queridos, o que a gente vê aqui? Paulo começa a mostrar, olha, além de ser não está submetido à lei. O que Paulo falou no capítulo 7 de Romanos, e até o capítulo 8, versículo 17, fala, olha, a lei é boa, só para a gente resumir, a lei é boa, o problema é que tem o pecado que habita na carne. A carne também era boa, a carne era boa. Então lá, a lei era boa, a carne era boa. Aí quando entrou o pecado, tornou a lei aos nossos olhos ruim, que não era ruim, e a carne má, que também não era má. Aí Cristo veio para quê? Para nos colocar debaixo da sua graça, para não sermos mais condenados na lei, e para restaurar essa carne, porque ela vai morrer para o mundo, para o pecado, e vai ser restaurada por Deus. E além, quando tudo isso começar a acontecer, você não tem mais condenação, e você passa a ser filho, e se é filho, passa a ser herdeiro de Deus. Amém? É esse que é o resumo de Romanos 7, 1 até Romanos 8, 17. Tá? A lei é boa, a carne é boa. O pecado transformou a lei aos nossos olhos ruim, e transformou a carne má, e em Cristo nós podemos restaurar isso. Presbítero, cara Alexandre, é um pastor. Um pastor. Um sermão. Um pastor não consegue fazer isso. Se bem da outra, lá da baixo, eu vi observando ele. Hoje, ele está utilizado. Isso. Ele já passou. Não é ainda. Então, queridos, o que eu quero é que a gente grave isso, para a gente não ser enganado por pessoas, por seitas ou por uma interpretação errada. A lei é boa, porque foi dada por Deus, é perfeita. A carne feita por Deus também é boa e é perfeita. O problema foi o pecado que entrou. Aí contaminou a carne e nos fez olhar para a lei de uma maneira errada, achando que a lei é ruim. A lei não é ruim, a lei é boa. E aí, quem está em Cristo vive a lei de Cristo. Quem está fora de Cristo vive a lei que é para limitar a carne. Uma vez não sendo condenados, porque estamos em Cristo, passamos a ser filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros, podemos sofrer, mas seremos glorificados também. Amém? E ele